Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um prato especial, sabe? É uma sopinha bem tradicional aqui no Japão. Se chama nabe. Como vocês sabem, eu estou assim ainda meio gripada. Eu não estou assim totalmente 100%. Estou fraca, sabe? Eu não sei se é por causa dos remédios que eu tô tomando. Eu estou assim muito mole, sem força, sem disposição. Então eu vou fazer essa sopinha especial para ver se eu consigo recarregar as minhas energias, me dar assim mais força, né, disposição porque eu estou precisando. E decidi gravar esse vídeo para vocês agora, sabe? Assim, foi uma decisão assim meio que repentina. Então eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar. Tem uma panela própria para fazer o nabe. A minha, ela rachou ano passado, então eu precisei de jogar fora, então eu vou usar essa normal mesmo, sabe? Mas dá super certo também, tá? Então, o caldo já vende pronto no supermercado japonês, sabe? Tem de vários sabores, sabe? Muitas variedades enormes. E este daqui que eu comprei é o famoso chanko, que ele é uma... Eu acho que assim, o basiquinho, sabe, do nabe, eu acho. E ele é muito gostoso, gente. Ainda mais agora que começou a esfriar, sabe? A minha filha também está ficando com a garganta ruim. Então, para prevenir, sabe? Deixar a imunidade da gente assim um pouquinho mais assim forte, né? Então, eu vou fazer essa sopinha e vou mostrar para vocês o jeito que eu faço, tá? Eu não vou colocar quinoa, eu não vou colocar camarão, que mais? Essas coisinhas aqui, mas o resto eu vou colocar tudo. Eu não vou colocar quinoa porque meu filho não gosta de quinoa, gente. Eu quero que ele coma tudinho hoje, sabe? Então eu vou começar a colocar esse caldinho então. E eu vou dar uma misturadinha. Eu vou abrir aqui, já tem um buraquinho, um negocinho certo para você poder abrir aqui. Então, gente, nessa panela eu vou colocar essa misturinha aqui dentro. Aqui somos em 4, gente. Se vocês têm família grande, vocês colocam mais um pacotinho dentro, tá? Pronto, eu vou ligar o fogo. E vou deixar ele ferver um pouquinho para mim poder colocar a carne. Eu vou usar a carne de porco desfiada. Eu vou colocar a carne primeiro, aí depois eu vou acrescentando o restante das verduras. Eu vou colocar repolho. No lugar de repolho, vocês podem colocar uma outra verdura que é muito usada para nabe. Só que nesse supermercado que eu fui, o que tinha era muito pequenininho, sabe? Então eu precisaria comprar uns 2, 3 para fazer um volume aqui dentro. Então eu comprei, sabe? Eu optei pelo repolho, que já coloca um aqui de uma vez e fica gostoso também repolho, viu? Então eu vou esperar ele esquentar um pouquinho. Então, gente, enquanto a sopa esquenta, né? Enquanto ela não ferve, eu cortei já algumas verdurinhas, eu já cortei o repolho. Eu coloquei um repolho médio, ele não era pequeno nem grande. Eu comprei um médio e já deixei cortadinho. Vocês cortam também na grossura, na finura que vocês quiserem, tá? No tamanho que vocês quiserem. Deixei cortado também esse komatsu. Depois eu escrevo na telinha para vocês o nome em português, que eu não sei agora de cabeça. Eu queria colocar espinafre, que também é gostoso, né? Mas não tinha assim espinafre assim grande, só tinha uns pequenininhos assim também nesse supermercado que eu fui, então eu comprei esse mesmo. Eu vou colocar moyashi, já deixei lavadinho, brotinho de feijão. Este daqui eu vou colocar o tofu, eu vou colocar os 3, porque a gente ama tofu assim de paixão. E ele é mais durinho, porque é próprio para fazer nabe, essas coisas assim, porque ele não se desmancha, sabe? Fica intacto. E vou fazer uma coisa assim que eu tava querendo há muito tempo. Eu vou colocar carne de porco. Eu acho que tem umas 400, 500 gramas, não chega a 500 gramas, mas tem bastante. Aí eu vou colocar ticuá. Eu não sei como é que se chama isso em português. Se eu conseguir achar o nome, eu escrevo na telinha para vocês. E vou fazer o famoso kinchaku. Gente, estou com uma vontade enorme de comer kinchaku. Eu vou usar esse aborage.
Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Vem 4 aqui dentro, vem 5 aqui dentro, mas eu não vou usar todos, eu acho. Então, peraí. E eu vou usar, então, eu comprei esse moti, ele é um pacote de 1 quilo. O moti tá caro aqui no Japão também, gente. Está assim o dobro do preço que eu comprava antigamente, sabe? Ele é assim. É pacotinho individual. Eu não vou colocar ele inteiro, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, gente, eu vou abrir, eu vou cortar primeiro. Eu vou fazer uns 6, eu acho. Eu vou cortar esses 3 aborage pela metade. Vou abrir assim. Olha, parece uma bolsinha, sabe? Então cabe o moti aqui dentro certinho. Gente, a sopinha aqui já está começando a ferver, então eu vou colocar a carne. Olha, vocês podem ver que está começando a ferver já. Eu vou acrescentar a carne. E vou acrescentar o repolho. O repolho, gente, pode colocar bastante, sabe? Porque ele vai ficar murchinho. Então não tem problema, tá bom? Eu vou aumentar um pouco o fogo. Eu falei que ia colocar tudo, gente, mas eu vou esperar. Eu vou deixar assim. E depois, se precisar, eu acrescento o restante. Eu vou diminuir o fogo de novo. Eu vou dar uma mexidinha aqui dentro. Vou deixar ele bem assim, grudadinho. Solta água, né, gente? A verdura, o repolho, ele solta água, então ele vai murchar daqui a pouco. Eu vou fechar para cozinhar um pouquinho a carne. Deixei no fogo médio. E depois acrescento os outros ingredientes. Continuando, gente, eu vou abrir isso aqui com uma tesoura. Eu vou usar 3 motis aqui. Pronto. E vou cortar ele com uma faca. Tomem cuidado, tá, gente? Que ele é um pouquinho durinho. Mas se vocês, assim, apertar, dar uma batidinha assim na faca, ele corta facinho. Pronto. E agora eu vou colocar cada um deles aqui dentro. E cabe certinho, gente. Eu vou colocar ele deitadinho. Olha. E fica uma delícia, gente. Nossa, pensa numa coisa assim que eu gosto, é desse kinchaku aqui. Ele é muito gostoso. Vocês podem colocar não só no nabe também, mas também na sopa de misoshiro também, sabe? Fica uma delícia, gente. Agora eu vou colocar o palitinho para fechar. Vou pegar 6 palitinhos. E vocês fecham da maneira que vocês acharem melhor. Imagina que vocês estejam embrulhando um pacotinho, sabe? Em vez de você colocar uma fitinha, vocês colocam um palito para fechar bem assim. Porque o moti ele derrete na sopa, né? Então, para ele não sair na sopa, para ficar aqui dentro, sabe? Derretidinho aqui dentro, é preciso fechar ele, sabe?
Pode ser com uma cordinha, não tem aquelas cordinhas assim comestíveis, também pode, sabe? Mas eu prefiro palitinho. Aí na hora que você comer também, tem que tomar cuidado pra não comer o palito junto, né, gente? O cheirinho aqui já está ficando bom. Eu vou colocar o ticuá, é gostoso. Nossa, eu adoro. Eu como ele assim purinho mesmo, sabe? Porque é muito gostoso. Vou cortar ele assim, meio de diagonal. Vocês podem cortar também da maneira que vocês acharem melhor. Pronto. Já está fervendo bem, gente. Eu vou dar uma mexidinha aqui. O repolho, ele diminuiu mais do que a metade do tamanho. Imagina isso aqui, gente. Nossa, a calda dele fica uma delícia, sabe? Porque vocês colocam... Porque eu vou colocar bastante, assim, verdura, sabe? Carninhas, um monte de coisinha aqui. Fora esse caldo, que já é gostoso, ele mesmo. E com o caldinho das verduras aqui, vai ficar uma delícia, sabe? Então, olha, gente. Vocês podem ver que diminuiu bastante, né? Eu vou acrescentar o restante do repolho mesmo, tá? Olha. Pronto. E vou acrescentar as outras verduras também. Então, gente, eu não sei se eu gravei aquela hora. Eu coloquei o quinchaco aqui dentro. Coloquei o komatsu. Coloquei o moyashi. Coloquei o ticuá aqui dentro. E... quem mais? E acrescentei o restante daquele repolho que eu falei pra vocês. E agora eu vou apertar ele um pouquinho aqui. E vou deixar ele cozinhar um pouquinho. Em fogo baixo. Gente, meu marido acabou de me corrigir. Uma mania, olha, pra vocês verem que até hoje eu falo errado no japonês. Ele falou assim que não é komatsu, é komatsuna. O certo é komatsuna, tá bom? E por último, gente, eu vou acrescentar o tofu. Eu vou esperar primeiro cozinhar bem a verdura, sabe? A carninha, o mochi derreter ali dentro do aburagi que eu mostrei pra vocês, o quinchaco, né? E se precisar acrescentar um pouquinho mais de tempero, né? Porque eu coloquei bastante assim verduras que soltam água. Pode ser que o tempero ele fique um pouquinho ralo, né? Esse caldinho de sopa pronta que vem, ele já é bastante forte, sabe? Própria mesmo para colocar, fazer esse tipo de pratos, porque vai colocar um monte de coisa e acaba que o caldo ficando assim mais ralo. Por isso que ele é forte, é bem consistente, é bem temperado, sabe? Vou dar uma organizada aqui nas coisinhas. E, gente, pensa num prato assim, saboroso, que faz um bem danado para a saúde, sabe? E esquenta o corpo e é bem revitalizante, sabe? E o bom também é que ele não suja muita louça, gente, sabe? E é feito tudo numa panela só. Depois é só você cozinhar o arroz e pronto. Não precisa nem de salada, nem nada, porque já tem de tudo aqui dentro, entendeu? Então, quando começa a esfriar, nessa época de inverno, eu costumo fazer muito nabe. Tem de vários sabores, sabe? Tem um que vai assim, que ele é um pouco assim, italiano, que você coloca, molinho de tomate, sabe? Tem, coloca salsicha, um monte de coisinhas assim, bem assim, ocidental, sabe? Tem uns que é mais ardidinho, sabe? Tem uns que é feito com... O caldo dele é feito com soja, sabe? Então, tem de miso também, tem de shoyu, tem um monte de coisa, sabe? E para não ficar enjoativo, né? De fazer sempre o mesmo. E, então é isso, gente. Eu vou deixar cozinhar aqui um pouquinho e quando ele estiver pronto, eu mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Bom, gente, eu vou acrescentar então o tofu. Eu vou cortar eles aqui. Quando eu faço nabe, gente, eu corto ele um pouquinho mais assim grandinho, sabe? Para ele não se desfazer e também pra, sabe? Eu acho que fica mais gostosinho ele grandinho, sabe? Então eu vou cortar ele assim, em quadradinhos. Pronto. Cortei mais ou menos assim, bem grande, né? E vou acrescentar aqui dentro. Ai, sentei.
Lembra que eu falei pra vocês ontem que eu queimei o meu pé? E em casa ficou assim, gente, ó. Eu uso esse chinelo sem meia e eu tô usando desse lado aqui com meia, com outro chinelo. Mas tá tudo bem, né? Não tem jeito, tem que deixar ele assim, tomando um arzinho, né? Não pode ficar deixando ele muito úmido. Tomar banho e fazer todo aquele processo de novo. Mas tudo bem, o que importa é tem que cuidar, né, gente? Agora que queimou, tem que cuidar direitinho. Vamos ver como é que tá a sopa, então? Imagina o caldo nessa sopa, como não deve estar gostoso. Bom, eu desliguei. Então, gente, eu vou experimentar o caldinho da sopa para ver se está gostosinho. Se precisa acrescentar mais algum tempero, sabe? Está bem quente. Que gostoso. Ficou uma delícia, mas eu vou acrescentar um pouquinho de shoyu só. Eu vou usar esse shoyu aqui. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Pronto. E vou misturar um pouquinho assim. Eu vou provar de novo, gente. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de gengibre no meu prato, porque do jeito que eu tô gripada ainda, o gengibre ele vai fazer bem pra mim. Gente, eu vou acrescentar mais um pouquinho. Vocês vão provando, tá, gente? Daquele jeito, do começo, antes de não acrescentar o shoyu, ficou bom também, sabe? Ele ficou um pouquinho fraquinho, mas mesmo assim ficou bom. Pra quem já não gosta de coisa assim muito forte, muito salgado, está ótimo, tá? Mas como eu gosto de comer coisa assim, um pouquinho mais forte, mais assim, temperado, sabe? Então eu coloquei mais shoyu, eu passei na panela, deixa eu ver, 1, 2, 3, umas 6 voltas assim de shoyu, sabe? E depois dei uma apertadinha, né? Não dá pra misturar, porque está cheio. Então é isso, gente, está pronto. Agora eu vou deixar ele terminar de cozinhar naturalmente, né? Porque a panela tá bem quente. E assim que o arroz ficar pronto, já está pronta a nossa comidinha. Deixa eu ver, tem ainda. Gente, a minha filha que fez esse prato. A minha filha, ela quer beber mais assim o caldinho, sabe? Ela falou assim que não está com tanta fome. Eu vou fazer então meu pratinho, gente. Vou colocar um pouquinho de moyashi, um pouquinho de komatsuná, chikuá, que eu gosto bastante. Nico ireta? Nico ariyo. Vou colocar a carne. Vou colocar um pouquinho de tofu. Vou colocar o kinchaku. Eu coloquei 2 aqui dentro, gente. E bastante caldinho, né? O caldinho que é gostoso. Vocês podem colocar cenourinha, sabe? Salsicha também aqui dentro fica gostoso, gente. Vou colocar um pouquinho mais de broto de feijão, que eu gosto. Ó, vocês podem ver que o repolho aqui desapareceu. Eu esqueci, vou colocar bastante repolho porque eu gosto. Pronto, gente. Ficou assim. Eu vou colocar um pouquinho de shoyu aqui também. Eu vou usar isso aqui. Ele já vem, é uma pastinha de gengibre. Eu vou colocar aqui. Depois eu misturo. Está pronto, gente.
Você pode comer com arroz, a gente come com arroz aqui, tá? Mas como eu tô assim também muito sem fome, o arroz eu vou comer sem arroz, eu vou comer só essa sopinha mesmo, porque tem o moti também, né? O moti é feito de arroz, então já sustenta bastante, sabe, gente? Eu vou misturar o gengibre aqui na sopinha. Primeiro eu vou tomar o caldinho. Está bem quente. Gente, eu não consigo comer coisa assim muito quente, sabe? Os japoneses aqui, gente. Eu vou conversar um pouquinho com vocês enquanto a sopa esfria, porque está muito quente. Os japoneses aqui, gente, eles comem as coisas fervendo, sabe? E não tem aqueles barulhinhos que eles soltam assim na hora que eles vão comer, por exemplo, lamen. Não sei se vocês já viram isso. É mais para um modo de esfriar, parece, né? Evitar queimar assim a boca, a língua, né? Pelo que meu marido falou. Eu não consigo, já tentei fazer isso, sabe? Eu acho assim, se ele falei para ele, pelo amor de Deus, quando você for pro Brasil, jamais faça esse barulho com a boca quando você for comer o lamen, porque é uma falta de educação, assim, você vai chamar muita atenção do pessoal lá. Então mania, é uma coisa que é coisa deles, né? Assim como a gente tem manias no Brasil de comer ou fazer alguma coisa, cada país tem as suas manias também, né? A gente tem que respeitar isso. Aqui é super normal isso, você fazer barulhinho com a boca quando você vai comer alguma coisa. E eu não consigo. Uma vez que eu tentei fazer, gente, eu estava comendo lamen, sabe? E tentei, sabe, fazer aquele barulhinho com a boca, sabe? Entrou um negócio esquisito aqui na minha garganta, não parei de tossir, sabe? Eu não consegui, quase que engasguei com a comida. E... Mas é isso. E a primeira vez que eu comi lamen aqui também no Japão, prato enorme, sabe? Que eu fiquei pensando, nossa, eu não vou conseguir comer isso, eu não vou conseguir comer isso. E na primeira vez que eu comi, realmente eu não consegui comer, gente. Porque eu pensava que tinha que comer com o caldo inteiro, sabe? E o caldo já, sabe? Na verdade, você não precisa tomar ele em tudo, sabe? Você come o macarrãozinho, come as carninhas que tem ali, as verdurinhas, sabe? E o caldo você vai tomando, mas tem gente que toma tudo, mas também não é preciso, sabe? Porque aquilo lá é bem, bem calórico, viu, gente? É gostoso, mas é bem calórico. E eu não sabia disso, então assim, eu não consegui comer tudo, deixei sobrar bastante. E normalmente quando você come lamen aqui no Japão, você pede junto um gyoza, sabe? Eu não sei, vocês conhecem gyoza, né, gente? É muito gostoso. Então, gyoza, mais o lamen, aquele pratão assim, eu não consegui comer. Agora, hoje em dia, gente, eu como aquilo de boa. Eu como esse prato de lamen de boa e eu coloco até mais chacho, né? Tem uns chacho, aquelas carninhas redondas que colocam em cima assim do lamen. Eu gosto de pedir aquele a mais, porque eu amo chacho, gente. Adoro aquela carne, é muito gostoso. Então eu peço para colocar uns 3, 4 assim no prato e depois tem um monte de temperinho assim na mesa também, sabe? Tem vinagrinho para você colocar em cima, sabe? Tem alho moído que você pode colocar também. Tem pimenta para você colocar também. Tem um monte de coisinha assim, sabe? E fica gostoso. Eu costumo colocar, eu primeiro experimento o caldo, né? Antes de fazer a modificação assim. E depois eu coloco vinagrinho, sabe? Fica gostosinho. Parece que tira um pouco da gordura assim do caldo, né? E coloco alho. Alho eu coloco, é de lei, fica muito gostoso. Agora a pimenta eu já não coloco muito. Meu marido, nossa, ele coloca um monte de pimenta assim no prato dele. Aí depois ele começa a ficar suando assim. Aí eu falo, viu? É porque você colocou pimenta demais. Mas ele gosta de coisa assim, apimentada, sabe? Mas eu falo pra ele não exagerar muito, né? Porque comer pimenta assim demais também eu acho que não é bom, né, gente? Tem que ter tudo assim, tem que saber assim, moderar um pouquinho, né, em tudo. E é isso, gente. Depois que a gente come o lamen, nossa, dá uma secura na boca, né, por causa do sal, não sei. Eu fico com sede o dia inteiro, sabe? Dá vontade de tomar água toda hora, né?
Mas eu não me arrependo de comer não, porque é gostoso na hora, sabe? Muito gostoso. E agora, essa época que está começando a esfriar. Japonês, gente, pode estar o calor de 40 graus lá fora. E eles comem aquele negócio quente do mesmo jeito, sabe? Fico boba. E eu acho que, né, porque como você soa demais e não consegue comer muita comida, o lamen, como ele tem bastante sal, sabe? Então eu acho que é por causa disso também, né? Pra evitar, assim, não ficar fraco também, né? E repor o sal do corpo, já que sai tudo com suor, né? Porque o calor aqui do Japão esses dias, nesses tempos, está muito quente, viu? Eu acho que em todo lugar, né? Enquanto eu falava com vocês, a minha sopinha deu uma esfriadinha, então dá pra mim comer ele de boa. Eu tirei o palitinho e vou comer esse quinchaco que eu estava com muita vontade de comer. Como assim mesmo. Uma delícia. Nossa, deu uma esquentada no corpo agora. Muito gostoso. A carne também está molinha. Carninha. Muito bom. O repolho, gente, ficou muito gostoso. Estou começando a sentir calor. Fora de brincadeira. O corpo está esquentando, sabe? Saúde! Saúde! Parece até que eu fiquei melhor. Só de comer essa sopa. Agradecida por mais uma refeição. Foi muito gostoso. Estava precisando mesmo comer coisa assim que me fortificasse um pouco, sabe? Estou assim, até me sentindo melhor. Nossa, parece que até a garganta fica um pouquinho melhor. O meu corpo está quente agora, sabe? Deu uma esquentada. E está frio hoje, hein? Ai. Eu vou tomar um banho agora bem quente. E é isso, gente. Eu vou terminando por aqui então. Esse vídeo ele foi curto. Eu só queria mostrar para vocês mesmo como é que eu faço um nabe, né? Que é uma comida assim, um prato bem assim tradicional aqui no Japão. Ainda mais nessa época que começa a esfriar, sabe? Ele é super fácil de fazer. Os ingredientes são baratos, sabe? E rende bastante. Não suja muita louça. Faz assim rapidinho. Vapt-vupt, gente. É muito rápido. Tá? Se vocês tiverem aquela panela própria para nabe, que ele é de porcelana, não sei se é porcelana, eu não sei como é que é o nome daquilo, sabe? De barro, sabe? Então, gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim, de receitas facinhas, né? Se vocês têm curiosidade de saber como que são os pratos aqui do Japão, os pratos tradicionais. Se vocês quiserem também que eu ensine alguma receita, deixe nos comentários, tá? E se vocês gostarem também, deixe um like, compartilhe com seus amigos. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui o final, agradeço muito. E até o próximo vídeo então, tá bom? Tchau, tchau!